Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o uso prolongado do anticoncepcional. É uma pergunta frequente no consultório se, depois de um certo tempo de uso do mesmo anticoncepcional, se ele perde o efeito, né? Existem algumas mulheres que estão usando há 5, 10, 15 anos o mesmo anticoncepcional, né? Algumas delas, às vezes, começam a ter uma certa irregularidade menstrual, mesmo usando ele corretamente. Então, às vezes, alguns escapes menstruais, às vezes uma irregularidade mesmo, às vezes até para de menstruar mesmo com a pausa do anticoncepcional, né? Isso assusta muitas mulheres e elas acabam procurando na internet. O pessoal fala que às vezes o efeito do anticoncepcional está prejudicado em relação a isso, né? E não é bem assim, tá? O anticoncepcional, se você usar ele corretamente, nos horários corretos, com a pausa correta, né, da maneira correta que tem que ser feito o uso do anticoncepcional, e não tiver nenhuma interação com nenhum outro medicamento, o efeito do anticoncepcional vai ser o mesmo, tá? Porque o efeito contraceptivo está relacionado ao efeito dele sobre a ovulação no ovário. Essa irregularidade menstrual está relacionada ao efeito dele sobre o endométrio, que é a camada interna do útero, né? Então, o anticoncepcional ele vai ter um efeito sobre o estímulo, a manutenção e a descamação desse endométrio. E este efeito, sim, com o tempo, às vezes pode ter alguma alteração e a mulher pode ter alguma irregularidade causada por isso. Mas isso não quer dizer que vai mudar o efeito contraceptivo. O efeito contraceptivo é o mesmo. Tá? Então não se preocupem se isso acontecer. Não é obrigatório que você troque o anticoncepcional depois de um tempo. Ele não vai perder o efeito se você estiver usando ele corretamente e não tiver, obviamente, nenhuma outra interação medicamentosa, né? E, logicamente, se você está bem adaptada a essa combinação hormonal e os efeitos que você gosta desse anticoncepcional, eles estão mantidos, você não precisa, logicamente, pensar em trocar o anticoncepcional. Agora, se você está com desconforto por causa desse efeito endometrial, dessa irregularidade menstrual, aí conversa com o seu médico para poder ver se troca a combinação hormonal ou a dose hormonal para tentar melhorar esse aspecto direitinho. Tá? De qualquer maneira, a ideia era para não se preocupar com o uso prolongado do anticoncepcional em relação ao efeito contraceptivo. Tá? Desde que você esteja usando ele corretamente, o efeito contraceptivo vai ser o mesmo. Tá? Por hoje é isso, né? Espero ter ajudado nessas colocações. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.